primeiro agradecer o convite ao Observatório do Clima para participar dessa importante audiência pública. O Observatório tem acompanhado esse processo do Bloco 59 desde o início, na verdade, acompanhado toda a questão da exploração de petróleo na margem equatorial. Bom, eu acho importante dividir o tema em focos de diferentes abrangências que estão interrelacionados, mas que no conflito todo que está ocorrendo pelos jornais, pelas redes sociais, esses focos têm sido misturados, têm sido... muitas vezes se fala de política energética no meio do debate da rejeição específica da licença do Bloco 59. Então, são 3 escalas. O processo de licenciamento do Bloco 59, a questão da avaliação ambiental de área sedimentar, que é uma questão regional, e um debate mais amplo de política energética. São coisas distintas, tem que ser entendidas as suas peculiaridades, elas têm interrelação, mas você não... O que o IBAMA fez ao rejeitar, né, a licença de perfuração do Bloco 59 não foi falar que o IBAMA não vai mais aceitar petróleo no país. Isso não está ocorrendo, não é função do IBAMA. O IBAMA, a gente pegou os dados de perfuração, licenças já concedidas pelo IBAMA, e pelos dados da Agência Nacional de Petróleo, o Brasil tem 2.169 poços de petróleo offshore perfurados desde 2007. Todas essas licenças foram do IBAMA, né? O que nós estamos debatendo agora no Bloco 59 é perfuração, ainda não é produção, né? Entre a perfuração e a produção tem um prazo aí de cerca de 6 anos, ou até um pouco mais do que isso, conforme o bloco. Então, o IBAMA não está fazendo negativa da política energética ou do futuro do país. O que o IBAMA, entre as muitas licenças positivas que ele deu para a área de petróleo, ele está negando uma licença. Eu fiz o mesmo na mesma região, próximo do Bloco 59, em 2018. Foram negados os blocos 57, 86, 88, 125, 127... e não houve nem um centésimo da reação negativa que está ocorrendo agora. Quer dizer, então tem que ser entendido que um processo de licenciamento não é o futuro do estado do Amapá. Essa é uma outra discussão. É uma outra discussão e tem que ser feita. Nós temos que discutir política energética, nós temos que discutir regionalmente a questão da avaliação ambiental de área sedimentar. E a questão do licenciamento do Bloco 59 é uma questão técnica, que cabe aos técnicos do IBAMA entender se foi demonstrado ou não a viabilidade do empreendimento. E até agora não foi. Por isso mesmo que saiu a licença pela rejeição. Eu vou trocar o microfone porque eu tenho umas anotações aqui que eu vou precisar usar. Eu vou preferir ficar no microfone fixo. Não consigo segurar o microfone e virar a página aqui. Bom, em relação ao Bloco 59 especificamente, os motivos do indeferimento da licença que o IBAMA usou agora são muito parecidos com os motivos que levaram à rejeição dos blocos da Total em 2018, muito parecidos. A região é bastante complexa, de alta biodiversidade, tem o sistema recifal, que hoje é confirmado, é muito extenso. O Bloco 59 está a cerca de 40 quilômetros do sistema recifal, então ele não está longe, ele é próximo. E você tem, nos próximos blocos previstos na região, vários que estão bem mais próximos ainda. Então, você tem correntes na região, uma hidrodinâmica bastante específica, correntes muito fortes, correntes que estão bem longe da situação de uma exploração de petróleo na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. A Petrobras sabe disso, e a Petrobras tem tecnologia, ninguém duvida da expertise da Petrobras, mas ela vai ter que trabalhar em condições muito peculiares, o que não foi demonstrado até agora no processo de licenciamento, que há condições de gerenciamento de acidentes,
o plano em relação à proteção da fauna, a você lidar com a fauna oleada em caso de acidentes, não está robusto até agora, pelo menos é o que está no parecer do IBAMA, e os impactos também sobre as comunidades indígenas não estão plenamente identificadas, não foi feita consulta real, conforme se prevê na legislação, a essas comunidades. Então, tem uma série de pontos que levaram o IBAMA a indeferir, independentemente da questão da avaliação ambiental de área sedimentar. Sim, está no parecer do IBAMA uma demanda de realização de avaliação ambiental de área sedimentar. Essa demanda, os técnicos do IBAMA, tem mais de uma década que eles alertam para a importância da realização desse estudo regionalizado. Mas a licença, ela estaria indeferida mesmo sem colocar a questão da avaliação ambiental de área sedimentar, porque tem pendências importantes no processo que não levam a autarquia a poder declarar esse empreendimento é viável, né? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira escala bloco 59, né? O IBAMA, ele tem o direito de falar não nas licenças, os concessionários sabem disso, né? O contrato de concessão tem expresso que não há garantia de obter sim no licenciamento, porque não poderia ser ao contrário. A única solução para isso é a Agência Nacional de Petróleo colocar em oferta pública só blocos já licenciados, o que provavelmente tem pouca viabilidade de se concretizar. Mas com a avaliação ambiental de área sedimentar, e eu estou indo para o outro foco mais regionalizado, você daria muito mais segurança jurídica e técnica para os blocos que são ofertados. A avaliação ambiental de área sedimentar, ela mapeia áreas aptas à produção de petróleo, áreas não aptas e áreas em moratória. Para o leilão, para a oferta pública, só iriam as áreas consideradas aptas à produção de petróleo. Isso é garantia de licença ambiental futura? Não, mas diminui muito os riscos da não obtenção da licença. Então, na verdade, quando se nega a validade, se nega a vigência, a portaria 198, o governo está dando um tiro no pé, porque está colocando blocos em oferta pública que podem, sim, ter uma chance grande, conforme a região, de receber um não do licenciador, né? Então, a portaria 198, ela realmente dá a oportunidade de substituir a avaliação ambiental de área sedimentar por uma manifestação dos órgãos ambientais, ninguém nega isso, mas essa disposição é transitória, na portaria está como disposições transitórias. Depois de 10 anos, entender que está correto o governo ter feito só 2 avaliações ambientais de área sedimentar, uma no onshore e outra no offshore, é inaceitável, não está correto. O correto é fazer o estudo regionalizado, ele não é um estudo frágil, ele não é um estudo não importante, isso é incabível negar, na verdade, a aplicação a um estudo que os técnicos entendem como relevante e que a legislação impõe. E a questão aqui não é uma questão jurídica. Eu tive a manifestação prévia, o Supremo diz que não é obrigatória. A questão é que os técnicos estão falando já há muitos anos, em outros processos também, que eles não conseguem decidir adequadamente na margem equatorial pela ausência das avaliações ambientais de área sedimentar. Então, não é uma questão burocrática, não é, olha, já tem essa manifestação prévia, então não preciso cumprir a avaliação ambiental de área sedimentar. Preciso, porque o país precisa ter planejamento, precisa colocar as ofertas de blocos de petróleo onde nós temos áreas aptas para isso. A outra escala, aí eu vou... nós falamos o foco individualizado no bloco 59, o foco regionalizado a partir das avaliações ambientais de área sedimentar, e eu vou entrar para a questão da política energética, que não compete ao IBAMA, mas é a praia também do Observatório do Clima, não poderia deixar de me manifestar sobre isso, né? O que nós temos agora no mundo, comprovada, é uma crise climática já presente. Nós não estamos falando de futuro. Houve até manifestações de políticos nesse debate todo sobre o Bloco 59,
no sentido de que vamos nos preocupar com isso em 2050. Não dá para nos preocuparmos com crise climática em 2050, porque ela já é uma realidade. Segundo todos os dados do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, o IPCC, que reúne os maiores cientistas do mundo desde 1988 para debater a questão climática, e o IPCC disse que em 7 anos, em 2030, a gente tem que cortar as emissões de gases de efeito estufa em 43%. Então, entender que o modelo do país é um modelo baseado em crescimento econômico pela expansão do petróleo é, no mínimo, muito questionável. A própria Agência Internacional de Energia, num estudo bastante divulgado em 2022, admite, sim, essa informação até foi usada pelo presidente da Petrobras, que sim, nós vamos precisar sempre de um volume mínimo de petróleo, de uma certa produção de petróleo. Mas a própria Agência Internacional de Energia, nesse estudo, fala que para atingir o que você tem de meta do Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento global em 1,5 graus centígrados em relação à era pré-industrial, e zerar as emissões líquidas, né? Líquidas em termos de o que você emite e o que você sequestra, até 2050, que para atingir esse cenário, o mundo não deveria mais perfurar poços de petróleo a partir de 2021. Isso quem fala é a Agência Internacional de Energia, né? Então, como Observatório do Clima, eu tenho a responsabilidade de alertar que a questão climática tem que entrar mais forte nesse debate de política energética. A Petrobras é uma empresa que todos nós devemos ter honra, temos orgulho de ter no país, é uma empresa com muita experiência, com muita tecnologia e que pode se transformar numa liderança da transição energética. Ela tem técnicos admiráveis, eu convivi com esses técnicos, como o Rodrigo falou, no IBAMA a Petrobras é freguês, né? A gente, Daniela estava sempre lá na minha sala, quando eu estava na presidência do IBAMA. São técnicos muito preparados, são técnicos que podem ajudar o país a caminhar para a transição energética. A Petrobras tem que virar uma empresa de energia e não apenas uma empresa petroleira. Isso ainda não está acontecendo. No plano estratégico da Petrobras para 2023 e 2027, 83% dos investimentos estão direcionados à exploração e produção de petróleo e gás. 83%, são bilhões e bilhões. Será que a parcela destinada à energia renovável não teria que ser mais significativa? Então, essa discussão tem que ser feita. Eu acredito que não é uma discussão do IBAMA, concordo plenamente com o Rodrigo, o IBAMA tem que se ater ao licenciamento, à relação do licenciamento de dados que poderiam vir com a avaliação ambiental de área sedimentar, mas a discussão de política energética em plena crise climática é uma discussão que os brasileiros têm que fazer. Essa casa tem que fazer, o Congresso, os ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Minas e Energia e os brasileiros. O Brasil tem condições de se tornar líder mundial em termos de descarbonização. O Observatório do Clima defende que o Brasil tem condições de se tornar carbono negativo até 2045. Temos um movimento nas 95 organizações do Observatório de produção de dados técnicos e propostas técnicas, se chama Estratégia Brasil 2045, para defender que o Brasil tem todas as condições de ser a primeira grande economia do mundo a atingir o status de carbono negativo. Mas, para isso, o petróleo tem que ter um cronograma na linha de descarbonização e a Petrobras tem que se transformar numa empresa de energia. Acho que era isso que eu queria falar. Muito obrigado.